A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eduardo. Nós vamos hoje, em mais uma oportunidade, estudarmos a palavra do Senhor em nossa Escola Bíblica Dominical Virtual, onde temos estudado a respeito de princípios para que tenhamos uma vida melhor. O título da nossa lição desse trimestre, desse segundo trimestre de 2020 é A Arte de Viver Bem. Na verdade, eu não sei se concordo muito com esse título, A Arte de Viver Bem, porque nós estamos falando de princípios, né? E quando a gente fala de arte, dá a ideia de uma liberdade, né? Aquilo que se tem por criatividade, usar a criatividade para alguma coisa. E nós estamos aqui tratando de princípios bíblicos. E hoje nós vamos falar de princípios bíblicos extraídos da vida de Jó, a partir daquilo que ele viveu, daquele patriarca ali nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. O título da lição de hoje é Princípios para uma vida irrepreensível, baseado no texto do livro de Jó, no capítulo 2, os versículos 1 a 7, que dizem assim: No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Versículo 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Queridos irmãos, quando nós lemos a história de Jó, logo nós nos reportamos à questão do sofrimento. Mas é importante nós lembrarmos que Jó sofreu, mas algo importante na vida dele foi destacado pelo Senhor: a sua integridade. O testemunho que o próprio Deus dá a respeito de Jó é importantíssimo, porque é uma oportunidade que nós temos de aprender alguns princípios para que possamos então assim crescer na graça, crescer também em intimidade com o Senhor, para que tenhamos de fato uma vida melhor. Ao analisarmos o texto bíblico, nós vamos perceber que em uma situação, a Bíblia diz que os anjos foram diante do Senhor e Satanás também ali esteve. E naquele momento, o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? E Satanás ele respondeu: De perambular pela terra e andar por ela. E outras versões diz que Satanás veio de rodear a terra. E então o Senhor pergunta a Satanás se ele tinha visto o seu servo Jó. E aí é neste momento que a gente vai observar o testemunho do Senhor a respeito daquele homem. E a Bíblia nos diz que Jó era irrepreensível, era um homem íntegro, um homem que temia a Deus e um homem que desviava-se do mal. São essas características importantes na vida de Jó, a qual nós aprendemos para que possamos então ter uma vida melhor, para vivermos melhor. Quando olhamos para aquilo que as Escrituras dizem, nós vamos perceber que a vida de Jó estava correndo tudo bem. Ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente ao Senhor, a sua família ia bem. Jó era um homem de muitas posses, de muitas riquezas, mas de um dia para o outro tudo se vai. Ele perde os seus filhos, ele perde sua riqueza e ele perde sua saúde. É diante dessa situação que nós vamos, de fato, observar melhor o caráter daquele homem de Deus. São diante das dificuldades que nós
de fato, provamos quem nós somos. É quando a dificuldade assola o crente, é quando a dificuldade chega à nossa casa, as provações nos encontram, que de fato nós vamos demonstrar a nossa fé e demonstrar quem nós somos. E é por isso que o primeiro ponto da lição tem como título: a fé em Deus resulta em resistência. Diante de todas aquelas tragédias vividas por Jó e por sua família, a Bíblia nos diz que Jó confiou inteiramente nos propósitos de Deus. Que Jó confiou no Senhor mesmo diante das tragédias. Nós observamos que Jó teve algumas atitudes. Primeiro, ele, ao saber das notícias que tinham chegado a respeito da morte dos seus filhos, ele se prostra diante do Senhor. Na verdade, se nós observarmos bem o texto, nós vamos encontrar esta expressão no hebraico, dizendo que ele se prostra, mas o que seria mais adequado é que os seus pés, as suas pernas falham diante de tantas notícias ruins. Mas ele prostra-se diante do Senhor e adora o Senhor, mesmo apesar das dificuldades. Nós precisamos olhar para este texto e olhar para a vida de Jó e aprendermos com ele que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das provações, o nosso Deus, ele não perde o controle das nossas vidas. Nós devemos olhar para aquilo que Paulo vai dizer, e Paulo vai escrever em uma de suas epístolas, que para ele o viver é lucro e o morrer é Cristo. Nós somos chamados por Deus não somente para que ele nos salve, mas para que nós possamos depositar a nossa confiança nele, para que nós possamos inteiramente entregar o senhorio das nossas vidas aos seus cuidados. Querido irmão, Deus, ele não perde o controle de nada. Deus, ele não perde o controle das nossas vidas. Mesmo diante das provações, mesmo que tudo vá mal, nós sabemos que o nosso Deus, ele continua dirigindo todas as situações, ele continua dirigindo a história da humanidade. Jó aprendeu muito bem com essa situação, e é por isso que mesmo diante de todas aquelas notícias ruins, o Senhor continuava no controle de tudo, e Jó sabia disso. E aí, queridos irmãos, nós vamos para a segunda parte deste primeiro tópico, onde ele vai nos dizer que, contudo, Jó não perdeu a sua fé. Nós somos provados na nossa fé. Jó foi provado na sua fé. É muito fácil, como alguns dizem, viver de fé em fé quando tudo vai bem. Mas quando nossa fé é provada, aonde nós depositaremos essa confiança? A nossa confiança deve ser depositada no Senhor, mesmo diante das dificuldades. Nós, irmãos, sabemos que todas as provações, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós não somos provados além das nossas forças. São as Escrituras Sagradas que nos garantem isso. É a palavra de Deus quem diz que o Senhor prova aos seus filhos. Ele prova e disciplina aqueles quem Ele ama. O nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Você pode ter certeza que no meio de todas essas dificuldades que nós temos vivido nesses dias, Deus continua no controle. É aí que nós devemos guardar a nossa fé, é aí que nós devemos confiar cada vez mais no Senhor e entender, irmãos, que foram para estes momentos que nós fomos edificados na sua palavra. Nós somos ensinados, nós recebemos a doutrina da palavra de Deus, nós recebemos o alimento espiritual, para que momentos como esse nós possamos praticar de fato aquilo que aprendemos. O Senhor tem nos chamado para vivermos dias de fé, de depositar a nossa fé nele, assim como Jó. Jó era um homem que cultuava a Deus, Jó era um homem justo. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifícios por ele e pelos seus filhos. Isso significa, irmãos, e nós aprendemos com isso, de que nós precisamos cultuar a Deus em momentos de alegria, em momentos de fartura, mas nós também devemos entender de que mesmo que a dificuldade venha, nosso caráter, a nossa integridade deve permanecer a mesma. Foi assim que Paulo escreveu aos Filipenses, quando ele disse que ele podia
todas as coisas naquele que o fortalecia. Paulo ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo muito bonito, onde as pessoas botam em suas camisetas, escrevem em seus bonés, colocam em adesivos, mas eu preciso entender que o contexto desse versículo está nos dizendo que Paulo estava falando o seguinte para aqueles irmãos de Filipos: eu vivi na dificuldade, eu vivi na abundância, sei viver na provação, sei viver no momento de alegria, sou contente com isso, aprendi a doutrina do contentamento. Nós precisamos ser contentes, nós precisamos ser contentados naquilo que o Senhor tem nos dado. É disso, irmãos, que a fé em Cristo Jesus nos ensina, nos fala. Precisamos de fato fazer como Jó, manter a nossa vida íntegra mesmo diante das dificuldades. Não é momento de blasfemarmos, não é momento de duvidarmos daquilo que cremos. É momento de entender de que o Senhor, aquele que nos comprou, aquele que nos chamou, é Deus fiel, é Deus poderoso, é Deus santo. Louvado seja o seu nome. E aí chegamos na terceira parte da lição, aonde Jó ele vai reconhecer o controle absoluto de Deus sobre o mal. Apesar das perdas financeiras, apesar da perda dos seus filhos, apesar da perda da sua saúde, Jó sabia que tudo estava debaixo da permissão de Deus. Jó foi afligido por Satanás com uma doença repugnante. A Bíblia vai dizer que ele tinha coceiras, que ele tinha fortes dores, que ele tinha feridas nas costas, que ele tinha mau hálito, que ele perdeu peso, que ele tinha calafrios e febres, que ele tinha diarreia, que a sua pele ficou escurecida. A Bíblia vai dizer que os amigos de Jó nem o reconheceram, mas mesmo diante de todo este mal, ele sabia: Deus continua no controle da minha vida. Deus continua no controle da sua vida. Irmão querido, a doença, a provação, a dificuldade não pode nos separar do amor de Cristo. Foi isso que Paulo escreveu aos Romanos: nada nos separará do amor de Cristo. E ele questiona: o que nos separará do amor de Cristo? Nada, irmão. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque nós depositamos a nossa confiança nele. E para o crente, para aquele que confia no Senhor, o morrer é lucro. O morrer é o início de uma nova vida, uma vida na eternidade com o Senhor. Por isso nós não tememos a morte. Semana passada nós falávamos a respeito disso, da celebração da Páscoa, onde Jesus ressuscitou, e essa ressurreição de Cristo foi uma prova da vitória dele sobre a morte. Não devemos temer a morte. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está no controle, mesmo diante das adversidades. Portanto, para que tenhamos uma vida melhor, para que de fato exerçamos os princípios bíblicos para uma vida melhor, devemos manter a nossa integridade. E aí nós chegamos ao segundo ponto da lição, aonde a Bíblia vai dizer que a esposa de Jó não entendia o porquê de tantos sofrimentos. Na verdade, é isso mesmo. Nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor vão compreender as questões do sofrimento. Alguns chegam a questionar: onde está o teu Deus? Foi exatamente isso que a mulher de Jó perguntou a ele, ao ver que tudo estava acabado, que ele estava falido, que ele estava doente, que ele estava enlutado por conta da perda dos seus filhos. A mulher de Jó, ela fraqueja na sua fé e vai questionar: onde está o teu Deus? E ela o aconselha de uma maneira muito vil, quando diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ora, irmãos, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem que se desviava do mal, Jó era um homem temente a Deus.
Não é qualquer outro tipo de conselho que o homem receba, mesmo que seja do seu cônjuge ou de alguma pessoa próxima a ele, de sua família ou um amigo, que pode fazê-lo desviar-se dos caminhos do Senhor. De maneira nenhuma. Nós não vamos, irmãos queridos, deixar de confiarmos em Deus porque A ou B falou algo diferente, nos aconselhou de uma maneira equivocada. Não, devemos manter a nossa fé, devemos saber quem é o Deus a qual nós confiamos. E nós o conhecemos porque temos intimidade com Ele. Se você ainda não tem, este é o momento que Deus te dá para que você o conheça. Leia a Bíblia. Busque o Senhor em oração e intimidade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Louvado seja Deus, assim diz a palavra do Senhor. A mulher de Jó não compreendia exatamente o que estava acontecendo. E aí foi exatamente por isso que ela deu conselhos ruins, ela fraquejou, ela sucumbiu diante do sofrimento que estava também lhe afetando. Não deixe que as pessoas próximas a você lhe tragam notícias desesperadoras e lhe aconselhem a abandonar a sua fé. Não permita que isso aconteça na sua vida. Não permita que alguém venha dizer a você para que você abandone o seu relacionamento com Deus. Não faça isso. A mulher de Jó, ela não compreendia. E porque não compreendia exatamente, ela então cometeu ali alguns erros que precisam ser evitados por todos nós. Em primeiro lugar, a gente vai observar que uma das coisas que a mulher de Jó ela comete como erro é que ela perde o seu relacionamento com o seu marido. Ela ali achava que Jó estava tão mal, que ele era repugnante. A Bíblia chega a dizer que ela o via como algo repugnante, lá em Jó capítulo 19, versículo 17. Mas ela não compreendia que ele não era o responsável por aquela crise. Tinha que ter uma compreensão, e aqui vai um conselho para os casados, para os cônjuges. Vocês devem encorajar uns aos outros. Vocês devem estar cada um firmando a fé do outro. A Bíblia vai nos dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas que a tola derruba com suas próprias mãos. Eu tenho visto nesses dias alguns casamentos onde a gente percebe um desequilíbrio. Enquanto a mulher está buscando ao Senhor, o marido parece uma âncora puxando para baixo. Enquanto o homem quer buscar ao Senhor, a mulher parece uma âncora puxando para baixo, trazendo palavra de desânimo. Não façam assim. Vocês são chamados juntos para servir a Deus. Vocês devem seguir confiantes no Senhor juntos com a família de vocês. Vocês são chamados para conduzir os seus filhos aos caminhos de Deus. Portanto, permaneçam firmes. Busquem ao Senhor juntos. Não deixem de orar juntos. Você que é casado, marido, ore com sua esposa. Esposa, ore com seu marido. Não simplesmente estejam no mesmo ambiente orando, mas orem juntos, orem uns pelos outros, fortaleçam um ao outro com palavras de encorajamento, com palavras de fé. Esposa, fortaleça o seu marido com palavras de ânimo, com palavras de alegria, traga a ele palavras de incentivo. Marido, fortaleça sua esposa com a oração. Você é o pastor da sua casa. Tome o cajado nas suas mãos agora e mostre que você é um servo de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se intimide diante da presença de Deus. Chore se necessário for, clame se necessário for clamar, mas não pare, continue buscando ao Senhor. Continue crendo no Senhor. Não faça como a mulher de Jó, que colocou a culpa ali no seu marido e se revoltou contra Deus. Revoltou-se contra o Senhor. Não faça isso. Continue firme. Nós não ganharemos nada se nos revoltarmos contra Deus. Nós só perderemos se levantarmos-nos contra o Senhor. Como nós poderemos lutar contra Deus? O que nós ganharemos se nos revoltarmos contra o Senhor? Aquela mulher se revoltou e ela não ganhou nada com isso. O Senhor continuava no controle. Jó e ela não sabiam de nada, mas o Senhor, desde o início da história, esteve no controle de tudo. Amém? E aí nós vamos para o terceiro e último ponto, onde a Bíblia vai dizer que Jó respondeu o silêncio de Deus com fé. A todos ali era oculto a motivação do sofrimento de Jó.
Jó não sabia de nada, a sua esposa não sabia de nada, os seus amigos não sabiam de nada do que estava acontecendo, mas na verdade, Jó fazia parte de um plano onde o Senhor o escolheu para glorificar o seu nome. Foi Deus quem deu testemunha de quem era Jó. Foi Deus quem falou: viste o meu servo Jó? Talvez hoje o Senhor esteja falando a teu respeito. Esteja dizendo: olha, o meu servo, a minha serva é íntegra, se desvia do mal. É um homem temente ao meu nome. É uma mulher que teme ao meu nome. É hora de você depositar a sua fé e responder a este silêncio ocasional de Deus com fé. Às vezes nós procuramos respostas e nós não encontramos. Mas apesar de não encontrarmos as respostas do jeito que queremos, o Senhor continua no controle. O Senhor continua dirigindo as nossas vidas. E às vezes tem gente que diz assim: mas Deus não está falando. Leia a sua Bíblia. Leia a palavra do Senhor. Nesses dias, talvez alguém esteja perguntando: por que Deus não diz nada? Deus já tem falado. Deus tem falado através da sua palavra. Deus tem falado levantando os seus servos durante todo este tempo, pregando, profetizando. É a oportunidade que você tem agora de relembrar aquilo que você já leu, de relembrar daquilo que você já foi ensinado, daquilo que você tem aprendido na escola dominical, nos cultos de doutrina, e entender de que tudo que está acontecendo está no controle do Senhor. É isso que nós devemos fazer: confiar em Deus, confiar em sua palavra. O silêncio de Deus na vida de Jó foi momentâneo. Chega um momento onde ele começa a fazer alguns questionamentos, e então Deus vai falar com Jó. Deus vai trazer respostas a Jó de uma forma retórica, trazendo outros questionamentos. E nesses questionamentos que Deus faz a Jó, Jó começa a compreender aquilo que talvez ele não tinha compreendido. Jó começou a se reclamar, e então Deus perguntou: Jó, onde tu estavas quando eu lancei os firmamentos sobre a terra? Onde tu estavas quando eu criei os luminares? Onde tu estavas? Às vezes nós queremos questionar a Deus e dizer como o Senhor deve agir, como o Senhor deve fazer. E a resposta de Deus para nós é: quem somos nós? Por que nós achamos que devemos aconselhar a Deus? Quando o Senhor responde, Ele responde trazendo paz, Ele responde trazendo consolo, Ele responde trazendo consciência de quem nós somos, para que desperte em nós uma consciência de quem também Ele é, de que o Senhor é o dono, de que o Senhor é o Criador, de que o Senhor é o sustentador de todas as coisas. Nesses dias, nós estamos vivendo dias maus, onde a gente observa as notícias, as pessoas estão dizendo: confie na ciência, confie na ciência. Talvez se fosse naqueles dias, as pessoas procurariam respostas também na ciência, procurariam respostas em tudo aquilo que tinha oportunidade para encontrar respostas. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com a medicina. Ainda assim não foi curada. E por conta disso gastou todo o seu dinheiro. 12 anos de sofrimento. Somente no dia em que ela encontrou Jesus, foi que ela recebeu a sua cura. Foi que ela recebeu ali o conserto que ela precisava na sua vida física. É assim que Deus faz, irmão. Não é tempo de dizer: confiei em tal e naquele outro. Não, é tempo de dizer: confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor. A nossa confiança, igreja, é no Senhor. É o Senhor quem pode trazer solução. Pode-se encontrar a cura para este vírus que está aí. Pode-se criar uma vacina, mas outras mazelas virão. A nossa confiança deve vir do Senhor. A nossa confiança deve ser depositada nele, aquele que pode todas as coisas. Louvado seja Deus. E no final da lição, o comentarista ele vai trazer uma frase importantíssima e profética de Jó naqueles tempos, lá no capítulo 19, versículo 25. Mesmo ele não sabendo de nada, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive
e que no fim se levantará sobre a terra. Jó, ele tinha uma certeza. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Ele não sabia ainda da história de Cristo, ninguém tinha pregado para ele, provavelmente Jó era contemporâneo de Abraão. Mas o que a gente vai ver? Jó falando profeticamente: o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Jó falou e o Senhor cumpriu a palavra do Senhor. O nosso Redentor veio, o nosso Redentor se levantou, o nosso Redentor fez o que deveria ser feito e a nossa confiança deve ser nele, naquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Por isso, irmãos, fiquemos firmes, continuemos firmes no Senhor, com a nossa fé inabalável, para que vivamos com integridade. Se desvie do mal, seja justo diante da presença de Deus, seja um homem íntegro, uma mulher íntegra e permaneça na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos dê uma semana abençoada e assim que a paz de Cristo seja derramada sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.